Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eleva nossos pensamentos e a nossa alma até o Teu santo e sublime trono para a misericórdia. Rogamos nesta hora, deste momento, mais uma vez, estarmos aqui junto com o irmão Caleb e o Teu Espírito Santo para nos guiar, Senhor, agora em prol deste ministério, deste evangelho que o Senhor tem colocado no nosso coração para pregar esta mensagem, para divulgar aquilo que está, Senhor, no nosso coração. Ajuda do Teu servo que vou ouvir, e cada um ser abençoado grandemente, e nos guarda, nos proteja, tira todo o entendimento humano e concede as Tuas bênçãos. Oh Deus, não queremos ser mais um pregador, somente, Pai, divulgar aquilo que está para ser divulgado pelo Teu profeta, no nome do Senhor Jesus Cristo, eternamente. Amém e amém. Boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa estar no coração de cada irmão. Desde já agradecemos por a bondade do Senhor Jesus Cristo. Ontem gravamos um vídeo, mas como o celular está um pouco... no celular não é muito lá essas coisas, mas não foi possível a gente imprimir, mas vamos querendo voltar, que nós temos parado na página 110. Então eu quero tratar aqui novamente dos 10 dias de tribulação que Deus falou na igreja de Esmirna, de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Então eu vou ler agora o capítulo 2, versículo 10 da mensagem A Era de Esmirna, né? Que Deus possa nos abençoar grandemente. Vai nossa saudação, nosso abraço para todos os irmãos ouvintes que têm ouvido a mensagem, né? Espero em Deus que Deus possa abençoar. Não sou um grande pregador, até porque eu gaguejo muito, eu tenho dificuldade, às vezes eu vejo, eu escuto o vídeo depois, mas Deus sabe. Me lembro que o irmão Brana fala daquele jovem que estava orando e os pais deles eram analfabetos e eles não tiveram condição de dar uma educação para ele, de botar ele no colégio para ter uma educação. Então os pais morreram e ele ficou só, então ele começou a orar. Então eu falei, ele dizendo A, B, C, D, A, B, C, D. Então passou o intelectual, daqueles metidos sabe tudo, então criticou o jovem, né, na maneira que ele estava orando. E então ele disse, Senhor, meus pais morreram e não tiveram tempo e não tiveram condição de me botar para me educar. Mas ele disse, como tu sabe que Deus compreende, vai estar te ouvindo? Ele disse, Ele unirá as letras e saberá o que é que eu estou dizendo. Então é assim que eu creio nisso também, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa nos abençoar. O porquê que estamos fazendo isso, né? E pregando, para divulgar essa mensagem, Era de Esmirna, né? E porque nós não somos igual ao mundo e nem tampouco somos uma denominação, nem tampouco seremos uma denominação. Então que a paz de Deus possa estar conosco. Esse celular, às vezes ele desce, coisa do WhatsApp, então aí dá esse estalo, mas que Deus possa lhe abençoar. Nem Apocalipse 2:10 diz a palavra de Deus, nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então vamos explanar aqui da maneira que o profeta pregou essa mensagem, e relata acerca dessa tribulação de 10 dias da igreja de Esmirna. Cada vez que o Senhor emprega essas palavras, não temas, há um envolvimento próximo que acarretará grande perigo e sofrimento e privação. Agora ele não diz de uma maneira rude e breve está vindo tribulação. Isso assustaria a gente. Porém, como uma mãe que está para apagar a luz, diz gentilmente a seu filho para que não se assuste, agora não tenhas medo, pois a luz se apagará e ficará escuro, mas lembra-te de que eu estou aqui, amigo. Assim ele diz, não tenhas medo do homem ou do que ele vos possa fazer, eu estou convosco e minha graça vos basta. Quando passardes pelas águas, elas não vos submergirão,
nem mesmo na morte sois vencidos, vós sois mais do que vencedores. O grande apóstolo Paulo sabia por experiência a realidade dessas palavras e escreveu em Romanos 8, 35 e 39: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não devemos temer, seu amor lança fora todo o temor. Que coisa maravilhosa. Agora note o que ele diz: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Os judeus estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os governadores que procuravam agradar ao público, porque as pessoas gostavam de arena, lançava aos milhares os cristãos à morte, destruindo-os pelos leões e gladiadores. O que tem o diabo a ver com isto? Porque culpá-lo, sim, mas é o ódio do diabo por detrás de tudo isto. Ele está por detrás de tudo isto, porque ele odeia Deus. Aquilo em que Deus tem posto o seu coração é o que fatalmente Satanás vai procurar destruir. Mas observe, eis aqui alguma ilustração de Satanás está por detrás dos judeus que estão trazendo os cristãos aos tribunais. Então, os judeus não são da religião de Deus, mas do diabo. Seu ajuntamento é também da sinagoga de Satanás. E se a Igreja Católica Romana matou multidões de crentes nas eras negras, sim, e em todas as eras, então eles são do diabo e pertencem a Satanás também. E se você pensa que isto é chocante, espere apenas até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. É surpreendentemente verdadeiro que os Estados Unidos da América está nesse capítulo. O próprio número 13 é o símbolo desta nação. Ela começou com 13 colônias, sua bandeira tem 13 estrelas e 13 listras, e ali está o seu destino no capítulo 13. Nesta imagem que é mencionada neste capítulo, será encontrada toda a iniquidade da besta que está diante dela. Assim como a besta levantou-se no concílio de Nicéia, a imagem surgirá do concílio mundial de igrejas, com todo o poder ímpio e satânico, para dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será um desempenho repetido de toda a astúcia e crueldade diabólica. Aqueles que combatem os humildes de Deus e zomba e destrói, deixe que o faça, e eles o farão mesmo, e tudo no nome de Deus e da religião. Mas eles mentem, eles não são de Deus, são de seu pai o diabo. Eles, por meio de suas obras contra qualquer pessoa, mostram o que na realidade são. Deixe que se organizem e repudiem
o pequeno rebanho, eles apenas revela mais a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha, a vinha que mata. Seu ódio prova quem eles são. A igreja nicolaíta anticristã é quem eles são. Eles serão lançados na prisão. Sim, eles são levados aos tribunais e falsamente acusados e provados e aprisionados. E evidentemente tudo é feito em nome da religião e da essência e inocência ultrajada, tudo feito por uma boa causa. Isso me faz pensar na Suprema Corte, decidindo sobre oração e leitura da Bíblia nas escolas. Quem está por detrás disto? Satanás está. É simplesmente outro acesso de ira contra Deus. Tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui está uma profecia, e com ela está o meio de determinar a duração da era de Esmirna. Diocleciano, o mais cruel de todos os imperadores, desencadeou uma campanha de terror contra os santos de Deus, que se não fora pela misericórdia de Deus, teria exterminado todos os crentes. Foi a mais sangrenta da história e durou 10 anos, os 10 dias de Apocalipse 2, 10, parte B, de 302 até 312. Ser fiel até a morte. Ele não diz ser fiel até que chegue a morte, mas até na morte você pode ter que selar seu testemunho com seu sangue. Milhares, sim, milhares têm morrido durante todas as eras. Eles morreram na fé, como Antipas, o fiel Marte. Eles não tiveram estima por suas vidas até a morte. Frequentemente pensamos que seria quase impossível ser um mártir, mas procure lembrar que a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que sustém os Policarpos e todos os mártires. A fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Bendito seja Deus para sempre. E dar-te-ei a coroa da vida, desde que nem mesmo um copo de água fria dado no nome do Senhor deixará de receber recompensa. Quão grande será a recompensa daquele que dá sua vida como mártir pelo nome do Senhor Jesus. Talvez possamos obter uma pequena ideia se compararmos essa coroa com a coroa ganha em uma corrida. Em 1 Coríntios 2:24, Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correrei de tal maneira que o alcanceis. A coroa dada ao vencedor da corrida olímpica era uma grinalda de ramos de oliva, mas a coroa mencionada aqui em Apocalipse, dada ao mártir, é a coroa de realeza. Jesus a chama de coroa da vida. Uma coroa é para aqueles que se esforçaram, a outra é para aqueles que deram. Ambas são incorruptíveis, elas não perecerão. Os vencedores da corrida terrena da vida breve perderão a alegria dos aplausos do mundo. A glória deles se desvanecerá, mas aqueles que dão suas vidas para Deus, quer pelo esforço diário, quer pelo derramamento de seu sangue, como sacrifício supremo de suas vidas, será dada glória.
a coroa da vida. Pouquíssimo tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. O galardão de Deus é muito pouco estimado se cremos na realidade, na ressurreição do corpo e no reino de substância eterno. Então devemos armazenar no céu esses bons tesouros que estão disponíveis aos fiéis santos. A recompensa por vencer. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, uma vez mais, o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem é para nós confortar hoje, assim como confortou nossos irmãos de todas as outras eras. Ele nos diz que a segunda morte não nos causará dano. Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Evidentemente, isso significa que todos aqueles que estavam lá dentro foram lançados no lago de fogo. Pois bem, quero salientar algo aqui para você. Não há dúvida de que isto fará as pessoas comentarem sobre a minha estranha doutrina, mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e queime lá eternamente. Em primeiro lugar, o inferno ou o lago de fogo, ou como você queira chamá-lo, não é eterno. Como pode ser se ele teve um princípio? Em Mateus 25, versículo 41 diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se ele foi preparado, então não foi sem princípio. Se ele teve princípio, então não pode ser eterno. Evidentemente, você poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno, mas esta palavra significa de séculos a séculos e tem diferentes significados associados a ela. Em 1 Samuel 3, 13 e 14, Deus disse a Samuel que ele iria julgar a casa de Eli para sempre e que eles não mais ofereceria sacrifícios para sempre, como seus sacerdotes. E em 1 Reis, capítulo 2, versículo 27, Salomão expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio. Isso foi 4 gerações mais tarde, ou algo assim. Agora você pode ver que eterno, neste caso, não se compara com aquilo que é eterno, ou seja, aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui neste caso, a palavra eterno significa até o ponto de desaparecer. É isso que aconteceu, ele desaparecerá. Examine a palavra destruição em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, os quais por castigo padecerão eterna destruição. No grego, destruição inegavelmente significa aniquilação, e a palavra destruição não significa destruído. Agora, destruído significa algo continuamente em declínio. Portanto, o que pode significar eterna aniquilação não significa continuar aniquilando, ou isso exigiria a palavra destruído. Em lugar de destruição, significa destruir até o ponto final, acabar com aquilo. Você poderia agora querer saber quando pode usar essa palavra eterno e não usá-la da maneira que fomos ensinados. Isso é fácil. Quando se aplica a Deus, significa ser sem princípio ou fim.
e permanecendo sempre e jamais cessando. E enquanto você fala de vida eterna, tenha em mente que é a vida de Deus. E o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pois bem, somente filhos de Deus têm vida eterna. A espécie de vida que nunca teve princípio, mas sempre existiu. E isso é correto. Você tem algo em você agora mesmo que é eterno, sem princípio ou fim. É o Espírito de Deus, é uma parte do próprio Deus, é a vida de Deus. Ora, se um pecador vai para o inferno para depois sofrer, da mesma maneira que você vai para o céu para gozar o céu, então ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Bem, pode haver então aqueles que digam que vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus. É o bem-estar e satisfação deles, que está em jogo. Por outro lado, o pecador vai para o seu castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo em lugar. Vida eterna significa céu e castigo eterno significa inferno. Você se surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos, que criam nisso. Mas você sabe o que isso faz? Torna a vida eterna uma questão de geografia em vez de uma pessoa. Vida eterna é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como alguém pode crer em tal coisa, que vida eterna seja uma questão de lugar? É mais do que eu possa entender. Pensar nisto me deixa desconcertado. Oh, glória a Deus! Não, Senhor, só há uma espécie de vida eterna. Deus a tem. Se temos Deus, temos vida eterna nele e através dele. Portanto, veja você, essa palavra eterno ou perpétuo pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando se aplica a Deus, sendo ele o que é, tem um só significado, é a adoração de Deus. Você não pode aplicá-la assim para nenhuma outra coisa. Somente Deus é eterno. E porque Ele vive, vivemos com Ele. Agora não deixe ninguém lhe dizer que eu não creio num lago de fogo e em castigo. Eu creio, eu não sei quanto tempo durará, mas finalmente será eliminado. Em Apocalipse 21, versículo 8, diz que aqueles pecadores mencionados terão a sua parte no lago de fogo. Mas a verdadeira interpretação da palavra não é a parte, mas sim tempo. Veja, aí está. Assim os maus serão lançados no inferno, Hades, ou a sepultura, e o inferno no lago de fogo, separado de Deus. Que coisa terrível será isso! Mas com os justos não será assim. Eles não têm que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Eu gosto disso. Porque escapará este vencedor, este crente, e entrará nos domínios da vida eterna e glória, porque Jesus pagou um preço para nos resgatar do pecado. Ele preencheu a brecha de separação e nós que estávamos longe, agora já pelo sangue chegamos perto. Aleluia! E eles nunca entrarão, em condenação,
nunca estarão naquele lago de fogo, nunca poderão estar perdidos, porque ele não perderá nenhum deles, nenhum dos remidos estará em algum outro lugar, a não ser onde Jesus esteja. Amém. Você sabe por quê? É assim, eu ilustrarei isto para você. Eu tenho um rapazinho, José, ele é parte de mim. Não importa o que aconteça, se eu fosse um homem rico, o pior que eu poderia fazer seria desertá-lo, mas não há nada que eu possa jamais fazer para negá-lo. Eu não posso, porque ele é parte de mim. Olha aqui, vamos fazer um teste de sangue, vamos comparar o seu sangue com o meu, isto provará que José é meu filho, ele é meu. É o teste de sangue que mostra que você pertence a Deus ou não. Vamos agora orar. Eu gosto disso aqui. Antes da oração, eu quero fechar logo essa página aqui, a página 14, né? Somente ler aqui, vamos parar. Vamos ao próximo vídeo, na página 15. Diz o profeta: ele é meu. Não posso deixar de pensar no tempo em que eu arrebanhava gado Herefordshire, puro sangue, lá no Colorado. Tínhamos de trazer aquele gado para inspeção governamental, se quiséssemos que se alimentasse das pastagens de governo. Porém, eles não admitiam um único animal que não tivesse a etiqueta de sangue na orelha. A etiqueta indicava que ele era um puro sangue. Os guardas florestais que os examinavam nem uma vez sequer olhava para a marca a ferro. Ele simplesmente olhava para a etiqueta para ver se o sangue era o sangue correto. Aleluia, diz o irmão Branda. Se for o sangue correto, tem que estar certo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Deus. Mesmo em nossa dificuldade, Pai, de gaguejando, mas Tu sabe o que é aquilo que sempre eu anelei, dividir esse gozo, essa alegria, esta mensagem com meus irmãos que hoje estão acessando a internet. Embora a irmã Bana diz que Deus nunca faria algo tão grande pela televisão ou internet, mas é o meio, Pai. Quando muitos hoje usam a internet para postar foto, para se expor, para se aparecer, botar fotografia. Quando nós deveríamos, Senhor, estar usando esse meio de mecanismo que o Senhor permitiu. Quando o Senhor fala, quando conta o historiador acerca quando Gutenberg, que foi o primeiro homem a descobrir a máquina, Senhor, a máquina de impressão, e quando ele estava terminando aquela máquina, que ele terminou, que ele foi fazer uso dela, o diabo apresenta-se a ele e dá as saudações, elogiando ele, que através daquele equipamento, Senhor, ele iria destruir famílias, lares, jovens e assim por diante. Então aquilo entristeceu o verdadeiro homem, que ele tinha o temor de Deus, ele queria usar aquilo ali para bens, mas sempre o diabo se interfere em algo que ele pode, como nós lemos aqui na mensagem, ele sempre está ali interferindo, tentando apagar o amor, a fé, a chamada que cada um de nós temos para ajudar, para pregar esta mensagem. Oh Deus, então quando eles estavam para ali triste com aquela saudação diabólica, e o Senhor entra em cena dele, que o Senhor sempre entra em cena no nosso coração, Pai, para nunca darmos ouvido a Satanás e ouvir ele, o que ele tem para nos acusar e nos impedir de fazer aquilo que temos que fazer. Pai, então o Senhor disse para ele que através daquele equipamento, Pai, o Senhor iria abençoar muita família, ia divulgar o Teu Evangelho, ia salvar, ia entrar pelas nações e pelo mundo inteiro. Então ele decidiu, Pai, na sua primeira impressão, imprimir a Bíblia Sagrada, Pai.
E isso hoje está aqui, a Bíblia Sagrada imprimida por Gutenberg, aquele homem ali, Pai, que o Senhor ungiu com teu Espírito Santo. E a mesma coisa é hoje esse equipamento, internet, celular, Facebook, essas coisas que hoje o Senhor está permitindo, Pai, para que a gente possa, não somos o grande pregador, não precisa uma grande pregação, mas sim o amor, o zelo, para divulgar esta mensagem do profeta de Deus, lendo a mensagem como ela é, Pai. Abençoe cada um que vão ouvir no teu amor divino eternamente, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que os lares sejam uma bênção, que todos sejam abençoados, que todos sejam, Senhor, redimidos de vossa culpa, se há alguém necessitado de um amor, de um gozo, de paz, de felicidade, de trabalho, de saúde, de emprego, Pai, que o Senhor possa coordenar através desta humilde oração de teu servo, no nome de Jesus Cristo. Se há problema de família, filhos afastados, filha afastada do Evangelho, ou estão nas drogas, na cachaça, bebendo, marido ou esposa, que o Senhor, através deste humilde culto, nesses poucos minutos, possa abençoar eles grandemente, que esses vídeos sejam uma bênção para aqueles que ouçam. No nome de Jesus é que nós rogamos e te agradecemos. Amém e amém. Até a próxima, companheiro, no precioso nome de Jesus. Ore por nós, divulgue, propagande, faça seus comentários e certamente Deus irá te abençoar no nome de Jesus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir, no nome de Jesus.